Olá, querido e querida, sejam bem-vindos ao nosso movimento Consciência Hebraica. Você já sabe, se você está por aqui, sabe que hoje é dia especial, porque hoje é dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no 30º episódio, já tem 30 capítulos que foram gravados, recomendo que você volte, assista todos os capítulos. E hoje é dia 17 de janeiro do ano de 2021. Quero desejar a você as boas-vindas, seja bem-vindo, e dizer que nós vamos dar início hoje fazendo uma pequena revisão, mas reforçada com gráficos, com algumas imagens, porque nós fizemos uma aplicação na parábola do lagar e dos maus trabalhadores, lavradores maus, mas eu apenas discursei e realmente são conceitos difíceis. Eu queria que você prestasse atenção hoje. Nós vamos fazer uma pequena revisão e vamos aprofundar nos temas que dizem respeito tanto à morte do ser humano, a sua nova geração e esses componentes resultantes do arbítrio do ser humano. É um ponto assim central da criação e da própria existência humana, porque há a formação da qualidade crística e da qualidade anticrística, e é essa substância resultante da nossa vida, da existência, do arbítrio, da consciência, da atitude do coração do homem, que será utilizada para a formação dos filhos do tempo, aqueles que optarem por esse campo de atitude consciencial, ou seja, um conjunto de atitudes, de consciência, de ações, de valores, de agenda, de ética, conjunto de vida que você decide, que eu estou decidindo, que nós estamos decidindo agora, é que vai resultar na criação dentro do tempo ou na criação na dimensão atemporal. Então, é um conceito assim muito interessante, mas a gente tem que prestar bastante atenção e os gráficos vão ajudar. Então, vamos nos ventos das parábolas de Jesus, e aqui sempre a gente fala um pouquinho do porquê consciência hebraica. Das 4 faculdades humanas, a essencial é a que nos distingue, e nela existe o fator da autoconsciência ou consciência, E para nós, o hebraico representa a espiritualidade humana. E a questão judaica nós tratamos mais como a parte histórica e o povo ali na Palestina, no Oriente Médio, como a música clássica, como a filosofia, que pertence a todos os povos, na verdade. Jesus agrega é porque Jesus foi muito apresentado através da influência do helenismo. Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, foram muito influenciados por isso. Nós queremos apresentar um Jesus à hebraica. Então, consciência hebraica é um movimento que procura olhar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas, sem comparação na literatura universal. Se você pegar os 30 episódios aí, você vai ver por quê e vai concordar com a gente. Uma boa viagem no nosso jato cósmico para os conceitos profundos da criação. E nós, então, vamos ver a revisão do conceito de parábola e do lagar com gráfico. Vamos aproveitar os gráficos que temos. Bom, a passagem foi vista em 3 capítulos, nos capítulos anteriores, e ela está em Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20. É só você procurar. Parábola dos lavradores maus. Nós vamos revisar o conceito das parábolas com esses conceitos aqui. Então você tem o lagar simbolizando a morte. Por quê? Porque a uva em que o lagar é pisada é o ser humano. E o suco dessa uva representa a qualidade crística do ser humano. E o bagaço representa a qualidade anticrística. Bom, evidentemente, quando Jesus tratou acerca de lavradores maus, vinha, que Deus
e o símbolo é que o dono da vinha seja Deus, ele não estava tratando de agricultura, né? Não estava preocupado com as commodities da época, se estavam caras ou baratas, e que negócio ele podia fazer. É evidente isso, né? Então, a vinha representa a criação divina, a videira representa o coletivo humano, e a uva, o cacho de uva, cada um desses coletivos, das nações, dos povos, e a uva, representa uma vida individual. E tudo isso vai para o lagar. Né? Mas o que constitui esse ser humano? Né? Esta uva que tem dois elementos quando ela é pisada no lagar. Ela tem o bagaço e tem o suco. Vou mostrar bem aqui para vocês, olha, uma figura. E nós, aqui ó, tem um conceito interessante, nós vamos aplicar esse conceito às passagens do tesouro da iniquidade. Eu citei lá atrás, mas eu não coloquei as passagens, agora nós vamos citar as passagens. Olha, aqui você tem uma imagem muito clara de um lagar e uma passagem que nós separamos em Apocalipse 3:5, que vem ser, então, imagens do lagar, separação do suco e do bagaço. Em Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então essa palavra em Apocalipse vai completar o sentido do lagar e da uva. Então você está vendo aqui, ó, nesta figura aqui nós temos o grande lagar, né, onde as pessoas sobem, as uvas são colocadas todas aqui, e você tem então aqui, ó, o lagar sendo pisado, e esse é um lagar tão antigo que ele não tem nem torneira. Você vê, ó, ele é preparado de uma maneira que ao se pisar o bagaço, é feito um caminho e o suco passa para uma outra parte do lagar. Então aqui nós temos o suco e aqui nós temos a bagaceira, o bagaço que vai ficar. Aqui você tem os cachos de uva e aqui você tem cada uva em particular. Cada uva dessas é um indivíduo humano, é um ser humano. Agora nós vamos precisar do nosso gráfico da criação, para nós compreendermos estruturalmente o significado do suco e do bagaço. Então vamos lá na nossa área aqui de gráficos, e eu vou pegar o nosso gráfico circular, eu acho que ele vai nos dar uma boa visão. Vamos aqui para o nosso gráfico circular, e você vai ver nesse gráfico as duas regiões, olha lá, tá vendo? Ó? Aqui você tem o atemporal, né? O propósito da divindade em Gênesis 1:26, formar um ser à sua imagem e semelhança. E aqui nós temos o Rio Jordão, ou o Mar Vermelho, né? Que faz uma separação dimensional entre o que está daqui para baixo, que está no tempo. Então aqui você tem o abismo, e aqui você tem o céu, né? O céu que é a dimensão celeste. Então, o universo que será criado, ele será uma condensação deste céu e deste abismo, né? É como se do infinito fosse sendo coalhado o universo, né? Condensado o universo. E ali tivesse um momento do Big Bang, vamos supor, né? Houvesse uma pressão, uma condensação, e depois houvesse uma explosão e aquilo revertesse em matéria. Mas esta condensação é feita desta maneira aqui, ó. Vem o abismo e vem o céu. Então, o universo forma, o universo matéria, o universo tempo, ele vai ser formado dessas duas energias, o celeste e o abissal. E aí você tem aqui o ser humano,
que vai surgir no planeta Terra. Então, este ser humano que vai surgir no planeta Terra, ele vai ter essas naturezas, veja, e também os planos mineral, né? Vamos pegar aqui o nosso gráfico paralelo, acho que ele vai nos ajudar melhor aqui para você entender, ele vai ter um pouco mais de informação. Vou passar para você, ó. E aí nós vamos explorar algumas características desse gráfico. Então aqui, ó, você tem o céu, o abismo, o circular dá mais a ideia das duas coisas misturadas, né? O paralelo não dá tão bem essa ideia, mas dá outras ideias, por isso que nós vamos usar os dois. E aí você tem o universo. Então, este universo ele é formado das dimensões celeste e abissal. Ó, é um gradiente, não é uma dualidade estanque, mas é uma mistura. Um gradiente celeste abissal. Aqui você tem o surgimento do plano mineral, vegetal e animal. Estes planos estão no Éden. Eles não têm autoconsciência. Nem o mineral tem autoconsciência, nem o vegetal, nem o animal. Só o hominal. Então, o mineral, ele reproduz a energia celeste ou abissal sem consequência nenhuma. O vegetal também, o animal também. Mas quando chega o homem, acontece este C aqui, ó. Este C é de consciência. Então vamos pegar o exemplo do primeiro homem, né? Ele ainda não tinha despertado. Supor Adão, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ainda não havia despertado. Então ele estava no 4. Só que ele tinha um potencial que era o espiritual. Ó, olha as faculdades. O físico corresponde ao mineral, o emocional corresponde ao vegetal, o mental corresponde ao animal. O homem estava por aqui, ó. Porque o animal tem tudo isso. O animal tem sombra do mental, sombra do emocional. Mas ele tinha um potencial, ele dá mais um passo. Ele tem a dimensão espiritual, porque o próprio universo é espiritual. Há uma ideia nas ciências, né, principalmente nas ciências materialistas, de que o homem que criou a essência, de que o homem inventou a espiritualidade. O pessoal diz que pelos nossos medos, temores e nossa insegurança, né, mas que não há nada, que é só matéria, que essa beleza e essa organização toda que foi tudo acaso, tudo. Não é? Pessoas que compreendem isso, creem nisso, ok, elas são livres nesse estágio do universo, elas são livres. E de fato, assim, a criação ela tem 50% de probabilidade de que a essência seja real e que Deus seja real, e 50% que não, para que nós tenhamos arbítrio. E elas têm todo o direito de acharem que a vida infinita não existe, que Deus não é real, que nada, que isso é tudo invenção humana, que elas vão morrer e acabou, ok. É o direito delas, né? E toda a sociedade humana deveria se fundamentar no próprio princípio da liberdade e da divindade. Né? De onde vem o nosso princípio de que as pessoas precisam ter liberdade? Né? Vem da divindade. Evidentemente, essa liberdade ela também precisa ter responsabilidade, porque toda liberdade tem consequências. E aí você tem o coletivo humano. Então a liberdade precisa ser cambiada, precisa ser negociada entre todos os indivíduos. Mas internamente, né, nas nossas opiniões, naquilo que nós decidimos compreender, nós somos livres. Né? Às vezes até na sua expressão, você pode mediar com o outro como essa expressão será feita. Mas dentro de você, a divindade, toda a sociedade deveria permitir a completa liberdade de opinião, de você considerar o que você quisesse da vida. Né?
e mediando as consequências externas daquilo que você pensa por causa da liberdade dos outros também. Então aqui, voltando, quando o ser humano desperta para a consciência, né, ele tem, a princípio, o abissal e o celestial, que nem tem o mineral, o vegetal e o animal. Aí quando ele sente o impulso do abissal e a consciência dele diz sim, surge uma nova natureza. Esse abissal vira anticrístico, que é uma qualidade resultante da concordância humana com o abismo, que pode ser influenciado por uma série de fatores aqui, os abissais, a sociedade, a cultura, mas você, por último, decide, a decisão é sempre tua. Da mesma maneira, esta consciência é afetada por impulsos celestiais, mas quando a consciência diz sim e concorda com esses impulsos, ela gera ela agrega, né? Não gera, porque essa qualidade ela é atemporal, ela não é gerada no tempo, ela é agregada no tempo. É um paradoxo, né? Mas ele agrega qualidade crística. Esse sede celeste vira qualidade crística. Né? E é exatamente isto que é o bagaço, isto que é o suco, só que tudo misturado em gradiente no ser humano, que é uma uva. E o conjunto dos seres humanos formam o cacho de uva e o coletivo geral dos seres humanos na Terra formam a videira. E a videira brota em várias camadas de tempo. E tudo isto vai parar no grande lagar. Então eu acho que agora, com essa visualização, deve ter ficado claro para você, né? Primeiro, o propósito da divindade, expresso em Gênesis 1:26. A divindade quer formar um ser à sua imagem e semelhança. Essa é a proposta da vida para você. A maior proposta que o ser humano pode compreender, pode vivenciar. Para isso, ela cria luz e trevas, porque precisa do arbítrio. E o ser humano, então, nasce em uma certa faixa de arbítrio onde ele pode escolher. E ele tem um impulso celeste abissal dentro dele. E a sua consciência decide a qual força ela dar mais atenção. Quando ela dá atenção ao anticrístico, ao abissal, forma a natureza anticrística, que é temporal. E quando ela dá atenção ao celestial, forma esse elemento crístico. Então, quando nós temos aqui a figura do lagar, agora você pode entender. O ser humano vive, forma-se uva, alcança a sua maturidade, depois chega o tempo dele ser lançado aqui no lagar. E aqui ele será pisado. Então o que representa o lagar? É o símbolo da morte. Por quê? Porque é ali que a uva vai ser pisada. A princípio, toda a uva humana em cada tempo. Né? Mas cada geração vai nascendo e morrendo, vai para esse grande lagar. Se você nunca viu na Bíblia com clareza isso, leia Ezequiel, profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Você vai ver lá o Vale dos Ossos Secos, que é onde estão todos os mortos. Ali é o grande lagar de Deus. Mas o lagar também é usado como símbolo da morte de cada indivíduo, da morte ao final, né? O lagar é usado como a descriação do planeta Terra. Porque veja, se o universo está dentro do tempo, porque o abismo já é o tempo, e o universo é formado dentro do abismo com mescla do celeste. Então o universo não pode ser eterno, ele vai terminar. Assim como uma pedra se desgasta, assim como um vegetal morre, assim como um animal perece, o homem vai perecer, o próprio universo vai perecer. Então tudo isso vai para o lagar. Então primeiro tem a morte do indivíduo, depois tem a morte de uma geração inteira, que todo mundo acaba morrendo,
Não tem ninguém de nenhuma geração aí que ficou. Né? E depois a morte da própria humanidade, lá no anticristo, em toda essa figura final. E aí então a morte do universo, que é o grande lagar, é chamado lagar da ira de Deus, que é a descriação do tempo. É falado ira como uma maneira de nós compreendermos, não significa que Deus está nervoso. Não é isso. Deus não está nervoso com ninguém, simplesmente Ele é o Criador e é o Destruidor também. O universo será destruído, descriado. Né? Mas haverá o dia da ressurreição dos mortos, que é toda a cristandade, todo mundo que lê a Bíblia dá com isso, dá com esse conceito. É universal para todos os cristãos, para todos os judeus, que haverá um dia de ressurgimento, né? Ou vamos dizer assim, a gente não gosta da palavra ressurreição nesse caso, né? Porque a gente usa ressurreição para alguém que está aqui morto e por algum motivo, ou por um milagre, por uma ação, torna a viver e tem o mesmo corpo que já tinha. Mas dessa que nós estamos falando seria uma nova geração. Então, voltando aqui, nós temos o lagar como símbolo da morte. Nós temos a uva como ser humano. E aí, no caso, você pode colocar depois o cacho de uva e a vinha, né, como sendo toda a humanidade. O suco é a qualidade crística e o bagaço é a qualidade anticrística. Né? Então, depois você tem aqui, para ficar bem claro, né, você tem todo o bagaço aqui, e todo o suco aqui. Mas, agora vamos voltar aqui para o nosso gráfico para ficar bem claro. Quer ver? Vamos voltar para o nosso gráfico. Olha lá. Agora é que vem a grande compreensão para você entender direitinho, né, o que está acontecendo. Reflete comigo. Se a pessoa, durante a sua vida, fixar a sua consciência na natureza anticrística, ele vai perder esse tesouro. Ele foi uma pessoa que preferiu o tempo, acreditou no nada, acreditou no dessentido, acreditou na falta de propósito, acreditou na falta de missão, acreditou que não havia sentido nenhum, preferiu o dessentido da vida. Então, e essa qualidade? Essa qualidade é eterna, pertencia a ele. Mas ele foi fixado aqui, consciência fixou e ele morreu. O que será feito disso? Vai ser desperdiçado? Não vai ser desperdiçado. Ele vai doar, isso daqui vai ser tomado para gerar os filhos de Deus. E é isso que nós vamos ver a figura do lagar. Da mesma maneira, alguém sofreu, foi fiel, viveu pela verdade, né? Com todas as contradições que esse mundo tem, mas perseverou até o fim. Então ele cristalizou a consciência dele no crístico, que é este elemento aqui. Ora, ele será gerado à imagem e semelhança de Deus. Mas e essa qualidade que ele tinha? Vai ser retirada para gerar os anticrísticos. Essa é a passagem onde Deus nos instrui. Por exemplo, no caso do homem que fixou a consciência no anticrístico, isso daqui é um verdadeiro tesouro que ele está abrindo mão. Esse tesouro estava lá no terreno que foi dado para ele, mas ele não achou o tesouro vai passar para outro. E essa qualidade anticrística da pessoa que se cristifica vai ser passada para ele. Então, nós vamos compreender que ao final, queira ou não, saiba ou não, goste ou não, todos estão trabalhando para Deus. Todos estão formando essa qualidade crística. E também a anticrística. Ah, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu, sou niilista, sou isso, sou aquilo, sou agnóstico, sou um agnóstico, não acredito em nada, não participo de nada. Mas você pode tomar essa decisão individual, mas cosmicamente você está participando. Você respirou, está vivo, exerceu o arbítrio, você está participando. Então, o que vai acontecer?
Aí nós vamos voltar aqui para a figura do lagar. Só um minutinho. Figura do lagarto. Olha lá. Você está vendo aí, ó, a humanidade toda aqui, ó. O bagaço está aqui, o suco todo está aqui. Agora, aqueles que foram fiéis ao suco, olha o que acontece aqui, ó. Ao que vencer, será vestido de veste branca. Que não é um vestido, né? O branco é o símbolo da divindade, porque é a soma de todas as cores. E a veste aqui não é alguma coisa que vai estar sobre o ser da pessoa, lá não vai ter roupa, não vai ter nada. A veste é o próprio ser, então o nosso ser será da divindade, ó. O que vencer será vestido de veste branca. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui é que está outra chave, ó. Porque você fala, mas aqui está tudo misturado, como é que eu vou saber quem é quem aqui? O nome de todas as pessoas que foram fiéis ao suco estará no livro da vida. E aqueles que não foram fiéis ao suco, foram fiéis ao bagaço, foram fiéis a esse daqui, estarão nos outros livros. Que o Apocalipse não fala, mas se um é o livro da vida, o outro é o livro da morte. Então, o que acontece? Do livro da vida, ó, aqui tem o suco tanto dos crísticos quanto dos anticrísticos. Está vendo todo o suco para cá. E aqui tem o bagaço dos crísticos e dos anticrísticos. Agora, Deus vai pegar essa energia aqui, vai pegar lá o nome da pessoa que está no livro da morte e vai gerar com essa energia aqui do tempo. Porque a pessoa escolheu o tempo. E ela perdeu o grande tesouro que está todo vindo para cá e vai ser dado para quem? Para quem registrou o nome no livro da vida. Então, como é que é na nova geração? Que a gente fala ressurreição dos mortos, mas a palavra correta é nova geração. Você vai ser gerado só desta qualidade aqui. Só desta qualidade resultante de todo o trabalho do universo e da natureza humana nos milhares de anos. Vão herdar esse tesouro os filhos da divindade. Tá? Então, neste grande lagar, que poderia ser aqui o Ezequiel 37, está sendo depositado tudo aí. Ó. Cada pessoa que morre, a uva é colocada aqui e é pisada. E já o suco vai para um lugar e o bagaço fica em outro. E o nome está registrado ou nos livros, que é o livro da morte, no plural, né? Porque plural é tempo, é quantidade. Então, se você estiver nos livros, lá no Apocalipse 20, você vai encontrar essa passagem. Agora, se você estiver no suco, então vai para o livro da vida. Aí, ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de nenhuma maneira arriscarei o seu nome no livro da vida. Até quando a gente tiver essa passagem aqui que fala arriscarei, eu gosto sempre de dizer, né, que a divindade no seu infinito amor, ela incluiu a todos no livro da vida. Cada filho que nasce dela aqui, ela põe no livro da vida. Agora, ela espera a confirmação, mas tem gente que risca o seu nome de lá. Tem gente que quer outras coisas, tem gente que pelo seu arbítrio escolhe o caminho da morte, escolhe o caminho do tempo, escolhe o caminho da materialidade, escolhe o caminho de viver só para o seu ego, só para o seu sentido, só para o seu prazer, só para as suas determinações, porque o nariz é meu, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, tudo é meu, eu não quero saber de nada, não quero prestar conta para ninguém, eu sou dono de tudo, eu que mando na minha vida, é tudo meu, tudo nosso aí. Não, no tempo é tudo nosso, tudo bom, tudo tranquilo, mas o teu nome vai ficar registrado no tempo. Então, agora com toda esta visão vista do gráfico, da formação das qualidades, da resultante, nós vamos dizer, você vai ver as passagens, como elas são claríssimas aqui a respeito desse conteúdo, quer ver? Ó? Agora nós vamos entender o que? Os tesouros da iniquidade. Olha lá, Salmo 111, 6. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras. Anunciou ao seu povo. Quem anunciou? Deus, Cristo. Que obra? Ora, a obra de Deus,
Qual que é? Vamos citar Gênesis 1:26, né? Então, o que é a obra de Deus? Qual que é a obra que Deus está realizando? É formar o homem, formar o ser humano, formar a mulher, formar o ser humano à imagem e semelhança da divindade. Então, esta é a obra do Criador. Olha lá. E o que ele diz que vai fazer? Para lhe dar a herança dos gentios. Ora, mas herança dos gentios normalmente é considerado as pessoas que optaram pelo tempo, né? Evidentemente nós somos gentios, mas quando você vem a Cristo, quando você aceita Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach, você se torna povo de Deus, povo hebreu, você se torna um filho de Abraão. Então, a herança dos gentios é o quê? Né? Como é que nós herdaríamos? Para lhe dar a herança. Que herança que nós vamos dar? Você está pensando aqui que é BMW, Mercedes, carro elétrico do último tipo da Tesla, dinheiro no banco, cheque especial, teus negócios irem bem? Você acha que é isso que vai ser transferido para a sua conta bancária? Deus está preocupado com isso, né? Então, não é. Essa herança é o material crístico, é o que nós acabamos de explicar, né? Esse material crístico que vai ser dado para formar os filhos de Deus. Você vê que vai ficar mais claro, cada passagem vai deixar mais claro. Isaías, né? Isaías 53:12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. De quem o texto de Isaías está falando? Sobre Jesus. O texto fala sobre o Messias. E observe bem o que o texto trata. Ó. Por isso, lhe darei a quem? Ao Messias. Quem está falando? Deus. A parte de muitos. Qual que é essa parte que Jesus vai receber? Novamente, você acha que é alguma coisa material? Então, aí vai se tornando clara a ideia de que é a qualidade crística que está em toda a humanidade. Ó. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Com quem que Jesus vai repartir os despojos? Quem são os poderosos? Os poderosos são os filhos de Deus na terra. Mas hoje eles são humildes, muitas vezes são detratados, foram humilhados, foram sim. Mas eles são os poderosos, porque eles estão em harmonia com o princípio fundamental da vida e o propósito que rege todo o universo. Mas não aparenta, não mostra, o pessoal que domina aqui é sempre de mais impiedade, ok, sem problema nenhum. Mas o arco todo da criação é grande. Então vai haver um significado, vai haver um outro sentido. E aqui é isso que está sendo dado, olha lá. E repartirá o despojo. Despojo de quem? Retirada da qualidade crística da humanidade, por quanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Aí contando acerca do Messias. Mas levou ele pecados de muitos. Ele queria levar o pecado de todos, mas tem gente que não quer que ele leve o seu pecado, porque não o aceita, o rejeita, não se entrega a ele, né? Olha o que Isaías 45:14 diz. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti. Vocês acham que Deus, serão teus, irão atrás de ti, e virão em grilhões diante de ti, se prostrarão, fartearão as suas súplicas, dizendo, em verdade Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Olha aqui, estão pegando o texto do início. Assim diz o Senhor, quem? Deus. O trabalho do Egito, o Egito representa o quê? Os etíopes representam o quê? Todo o planeta Terra, pessoas que não aceitaram. Né? Não, evidentemente, um egípcio ou um etíope que aceitou a Yeshua HaMashiach ou o Deus de Israel, ou que lutou pela verdade, né, no lugar em que estava. Às vezes ele não conheceu Yahvé, não conheceu Jesus, então ele está condenado ao inferno? Não, não é isso. Está condenado à descreação, está condenado à morte, à segunda morte, à morte espiritual.
que essa ideia de um inferno também que não acaba nunca, que fica sendo espetado lá, não é isso que as escrituras colocam. Falam de uma segunda morte, de um ponto onde a existência termina. Agora, se o etíope, se o egípcio lutou pela verdade, viveu pela verdade, ou conheceu Deus, ou Yeshua, então não se aplica. Mas aqui, como símbolo, está dizendo de pessoas que estão fora. O trabalho do Egito e o comércio dos etíopes, dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti. Ora, você acha novamente, é conta corrente, é dinheiro, é banco, é mercadoria, não é nada disso que Deus está tratando. É a qualidade crística, vai ficando claro. E aí diz um detalhe maior, e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões. Quando é que vai acontecer isso? Dessa humanidade que não concordou estar em grilhões. É só lá na frente. Porque vai ter a batalha do Armagedon. Nessa batalha do Armagedon é que todo aquele que não realizou vai ficar em grilhões, né? Vai ficar preso no templo. E aí é que vai ter uma consciência terrível, né? Porque o que eles disseram? Lá, diante de ti se prostrarão e far-te-ão as suas súplicas, só que aí não tem mais como. Você quer detalhes dessa súplica? Vê a parábola do rico e do Lázaro. Nós ainda não trabalhamos essa parábola aqui na parábola de Jesus, mas vamos trabalhar. Lá o rico suplica, olha, me tira dessa situação, eu queria mudar. E ele falou, olha, não dá mais. Não é mais possível mudar, né? Então, nós estamos fazendo esse esforço muito grande aí, com estudos e tudo, né? As igrejas e todo mundo aí no mundo que fala de Jesus, de Deus, de ave, tentando alertar a humanidade, mas as pessoas não estão dispostas, estão preocupadas com outra coisa, estão tratando seus negócios, de casamento, de prazer, de busca de um monte de coisa, estão deixando a vida de lado, né? Isso vai ter consequências, porque o sentido da vida não é esse. Então está aqui, ó. E olha o que vai ser dito lá no final. Em verdade, Deus está em ti. Ó. Agora nós vamos ser formados à imagem e semelhança de Deus. Somos templo de Deus, Deus vai estar em nós. E aí a confirmação, não há nenhum outro Deus. Então só há realmente um Deus. A divindade eterna e suprema, Yahvé Elohim Adonai. Não tem outro Deus. Olha aqui o que está lá em Isaías 65. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Então verás quem? Jesus, o Cristo, e serás iluminado. Quando é que acontece isso? Na segunda vinda de Jesus, lá no lagar. E o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. Mar aqui representa povos, né? Quem conhece a linguagem da Escritura sabe que mar, né, por exemplo, a besta que surgiu do mar, falando do anticristo. A besta é o anticristo. O mar é o mar da humanidade, então é o homem que surgiu da natureza humana. Então aqui quando fala mar, está dando esse sentido. A abundância do mar, a abundância da humanidade. E vai tornar para você, por quê? As riquezas dos gentios virão a ti. Novamente, o que é riqueza? Ouro e prata? Pedra preciosa? Nem tem mais universo, nem tem mais material nenhum. Não tem mais nada. É a qualidade crística que está sendo revelada aqui. Olha Isaías 61:6. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Ora, comereis a riqueza, vocês acham que nós vamos comer alguma lagosta lá no céu? Vamos comer algum bacalhau aí, importado da Noruega? Vamos comer alguma iguaria, algum caviar, alguma coisa desse tipo? E qual que é a glória dos gentios? Olha, a glória dos gentios que vai nos gloriar. A glória de Deus é nós sermos gerados à imagem e semelhança de Deus. A glória dos gentios era que eles tinham a qualidade e a desprezaram. Então ela será dada para os filhos de Deus. Olha aqui o que está em Números 16:38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas.
para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eu não vou entrar em todo o contexto para não demorar demais, mas essa foi uma passagem onde eles foram oferecer incensário lá indevidamente a Deus e eles foram mortos. Também tem isso, né? Questão da espiritualidade, precisa ver que tipo de espiritualidade você está oferecendo, porque Deus tem uma harmonia pela verdade, né? Então, cada um veja como é que está trazendo o seu incensário. Agora, aquele material do incensário foi desperdiçado? Não, ó. As almas pecaram. Quanto aos incensários daqueles que pecaram, deles se façam folhas estendidas. Incensário representa a qualidade crística daquele que ora, que busca, a qualidade que transcende a Deus. Mas elas foram feitas folhas estendidas para a cobertura do altar. O que é o altar de Deus? O altar de Deus é o que nos santifica, é o que forma os filhos de Deus. Pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Que sinal? Deles serem gerados filhos de Deus. Então, vê, nada foi perdido aí. Olha Isaías 23:15, então. Esse é de estremecer lá. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento. A grande cidade de Tiro, né, muito poderosa. Por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará ao seu lucro, à sua ganância de prostituta, ao resultado financeiro da sua prostituição. E prostituir-se-á com todos os reinos do mundo e sobre a face da terra. E o seu comércio e o seu lucro, o seu resultado da prostituição serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que se comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Você se espantou com essa passagem? Como é que o resultado de uma prostituição vai ser consagrado a Deus? Só tem uma explicação, né? É aquela prostituta, ela tem a natureza crística. Olha lá, ela fez todo o trabalho que fez, ela viveu do jeito que viveu, mas essa natureza, primeiro, para que ela venha por hereditariedade. E depois, às vezes, mesmo fazendo tudo errado, a pessoa se sensibiliza, faz algumas coisas. Ela nem sabe que é a qualidade crística que está fazendo isso nela. Aí, morre. Essa qualidade é dada para os filhos de Deus. Então, veja que texto esplendoroso este de Isaías. Inclusive, é antirreligioso, né? Porque quem é que vai dizer um negócio desses aqui numa igreja e etc. É difícil de explicar, né? O pessoal tem dificuldade, olha lá. Tiro será posto em esquecimento por 70 anos. Então, 7 é o número da totalidade, né? Nas escrituras. Conforme os dias de um rei, está falando de domínio. Porém, no fim dos 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento, faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos, então no fim do tempo, da totalidade de toda a conta do planeta Terra, que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, seu lucro, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo. Está falando de toda a bagaceira, toda a uva de todos os povos que está sendo pisada sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta, ou seja, a qualidade crística, o resultado crístico que ela produziu, não vai ficar com ela, vai ser consagrado ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para quem? Para os que habitam perante o Senhor. Então, o lucro da prostituta vem para nós? Sim, porque é a qualidade crística para formar os filhos de Deus.
para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Lembra da vestimenta branca que o Apocalipse cita? Essa vestimenta é o nosso ser eterno. Olha lá Joel 3,13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Olha lá, a seara o que é? Uma plantação. E por que está madura? Porque tudo que a terra já tinha que dar, já deu, né? Olha lá, vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Então você veja aí, esta passagem, o significado dela, né? Como ela está demonstrando o que vai acontecer. Vamos ler agora com calma, para verificar item por item. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Olha, aí está mostrando que a terra não está produzindo mais fruto. Por que que não está produzindo mais fruto? Aí tem que entender vários elementos, mas vai chegar um período, a humanidade, no nosso curso Amanhecer da Consciência Hebraica, que eu indico, nós estamos exatamente nesse momento trabalhando sobre a era axial, num período de 600 anos, onde Lao Tse, Confúcio, Elias, Jeremias, Isaías, Parmênides na Grécia, Zaratustra na Pérsia, fundamentam princípios da luz, das trevas, da ética, da moral, que vão fundamentar toda a civilização humana. E o que está acontecendo agora? Depois do iluminismo, avanço da ciência e uma série de descrenças, né, que aconteceram, eu sei que houve muito exagero da religião na Idade Média e nos povos em todos os lugares. Né? Agora nós somos para um outro extremo, onde desprezamos tudo isso. Então, agora a sociedade está soltando os freios todos desse princípio colocado nessa era axial. E os valores estão indo todos para o brejo. Né? O que é certo? É o que você escolher. Ah, mas isso daqui é doce, mas eu acho que é salgado. Eu vou chamar isso daqui de salgado. Não, mas aquilo ali é salgado, mas eu chamo de doce. E é eu que decido o que é doce, o que é salgado. Mas escuta, mas não tem nenhum parâmetro, não tem nada. Não quero saber de nada. O corpo é meu, a vida é minha, eu quero viver do jeito que eu quero e está tudo bem. E a sociedade toda tem que aceitar, está certo. Tudo bom. A pessoa é livre mesmo, mas ela saiba que vai ter consequência. Ah, mas vocês não podem falar que tem consequência. Nós vamos falar. Mas é politicamente incorreto. Então vai ser politicamente incorreto. Porque a nossa compromisso é com as escrituras, é com a divindade, é com o universo, é com a realidade, não é com política de país, nem com lei, nem com nada. Não é. Ah, mas vocês vão presos, vocês vão... Tudo bem, pode acontecer. Não. Mas nós vamos negar a vida? Não. Vamos falar agora que está tudo certo, que não tem problema nenhum, que a Bíblia se enganou, que era uma questão cultural do tempo. Não vamos fazer isso. Então são valores contra a vida que estão acontecendo cada vez mais. Né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então as pessoas estão matando em nome disso, né? Eliminando a vida, estão resolvendo os problemas aí da maneira mais prática e sem consequência nenhuma. Então nós podemos ficar quietos, né? A gente tem que dizer aquilo que não fomos nós, não é questão nossa, que nós somos conservadores ou a gente quer pressionar ninguém, não queremos nada. Mas tem um princípio da vida, do universo. Ah, mas não tem nada. Então tudo bem. Nós temos a liberdade de afirmar que sim, e damos a liberdade. Tudo que eu digo aqui não é para tirar a liberdade de ninguém. Você vive do jeito que você quer, você siga os valores que você quiser seguir. A divindade te dá esse direito.
errou a religião quando prendia pessoas por causa de preferência sexual, por causa disso e daquilo. Evidentemente, algumas leis precisam, às vezes, preservar a vida, né? Para que a própria liberdade de outrem não seja tomada por alguém. Né? Se há uma vida dentro de mim, quanto eu tenho direito de tirar a liberdade daquela vida? Questões como o aborto são muito difíceis. Né? E a gente sabe todos os desequilíbrios sociais que tem e tudo mais. Né? Evidentemente, a liberdade sempre deveria ser preservada, mesmo que a pessoa conscientemente vá contra a vida, mas deveria ser dito para ela. Né? Se o Estado fosse um Estado consciente, ele faria a pessoa passar por várias conscientizações e, ao final, se ela decidisse, então, mesmo com o seu prejuízo, com a possibilidade dela perder a vida interior, né? Se ela quisesse, em última instância. Mas é um ponto muito difícil. Só mesmo leis, legislação, política que podem resolver coisas como essa. Né? Então vejam o texto aqui, ó. Seara já está madura, vinde, descei, porque o lagar está cheio. Ó, o lagar cheio significa o quê? Já completou o ciclo da terra, né? Então, eu estava falando para vocês, acabei não completando, que nós estamos indo aí para o final e lá na frente, né, com a vinda do anticristo, os valores todos deturpados e a terra toda abandonando completamente a essência da espiritualidade humana, seguindo o caminho do seu próprio fluxo anticrístico, né, vai ser retirada toda a qualidade. A seara da terra não vai produzir mais. A humanidade chega num ponto onde ela não produz mais nada de crístico, ela só quer centrar-se no seu próprio ego. Né? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui o texto para finalizar. Os vasos dos lagares transbordam. Por quê? Porque a malícia é grande, olha aí. Ó. Ah, mas vocês estão chamando de malícia, o que é uma opção, e é isso e aquilo. Bom, tudo bem, mas é o que vai acontecer, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Então, tem condição da Terra permanecer? Não, está falando do próprio universo. As estrelas não vão brilhar mais, vão se apagar. Então, tudo isso termina. E a última passagem, 19:15, da sua boca saiu uma aguda espada. Boca de quem? Está falando do Cristo. Para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E é ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do poderoso. Então, quando aqui se fala em ira, né, pisa o lagar, usa figuras fortes para falar de processos cósmicos. Como eu já disse, não é Deus que está nervoso com ninguém. Né? Porque a pessoa não faz mal para Deus. Né? Ela primeiro faz mal para a sua própria alma, para a sua própria vida, para a sua essência. Que ela está desistindo da vida que é em Deus. Ela quer uma vida própria dela que não existe, uma fantasia. Você pode viver, cada um vive do jeito que quer, cada sociedade vive do jeito que quer. Mas as consequências são cósmicas, e aqui são ditas essas consequências. Ó, da boca saía uma espada aguda, para ferir com elas as nações. Então, aí no caso, está falando de segunda morte. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar. Olha. Esse lagar já é o segundo lagar, que é o lagar de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre. Ali tem o vinho do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós estamos chegando no final desta explicação, e nesse caso o texto fala sobre a segunda morte. Se você nunca viu esse termo, procure no Apocalipse. A segunda morte, você vai ver que é a morte da essência do homem, a morte da espiritualidade. Então nós queremos agradecer você por ter permanecido até aqui. Não perca, no nosso próximo encontro, nós teremos a parábola do banquete de casamento.
fala sobre o propósito divino, sociedade humana e os indivíduos se tornarem escolhíveis, bem interessante. Ok? Não perca esta parábola, que vai ser a nossa próxima. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, nós queremos agradecer imensamente a tua atenção, divulgue os nossos canais, forme grupos de estudo, veja os vídeos. Nós estamos no YouTube, no canal Consciência Hebraica, também estamos lá no Telegram, no Consciência Hebraica, ali tem um arquivo de tudo que nós já publicamos, como também nas playlists do YouTube. Também estamos no Instagram e no Facebook, estamos melhorando aos pouquinhos essas redes para você ter acesso aos materiais. Que a vida infinita seja em ti, Shalom Adonai, Salem Aleikum, que haja paz no teu interior, que todo esse conhecimento te traga consciência, para que você escolha a vida, escolha o amor, escolha a missão, escolha o propósito, escolha o sentido. Isso vai trazer vida para o teu interior e é o que nós te desejamos. Até o nosso próximo encontro.